Olá, boa tarde. Tá me escutando bem? Estamos escutando bem. Se tiver algum problema aí, pessoal, dá um aviso para a gente. Se a imagem não estiver boa ou se o som também não estiver bom, vocês dão um toque para a gente. Conrado, fica à vontade, se apresenta do pessoal aí, depois pode tocar o barco que a live é sua. Beleza. Bom, queria agradecer aí o Rodrigo e toda a equipe da Magic Mais por esse convite, né, para a gente fazer esse bate-papo, né, mais informal aí sobre o meu tema, né, que é cirurgia vascular, né. Ah, Foi aí então levantada a possibilidade de eu fazer um tema para fazer esse bate-papo e aí eu optei por fazer essa conversa mais sobre os temas que são mais comuns, né, da procura no consultório, que aí são as varizes, né, e os procedimentos de secagem de vasinhos, né, popularmente conhecido, né, que é o nome popular secagem de vasinhos, mas o termo técnico, né, correto é escleroterapia, né. Bom, com relação a mim, eu sou médico, né? Formado há 6 anos, eu tenho residência de cirurgia geral. Depois eu fiz 2 anos de cirurgia vascular na Unicamp. Depois mais um ano de cirurgia endovascular, que é uma subespecialização da cirurgia vascular, né? Que é por cirurgia por catéteres. Ah, então, assim, baixa o meu áudio. Vamos ver se melhorou um pouco. Melhorou um pouco o áudio, alô? Vamos O lá. Acho Dani que para mim falando aqui. É, que está baixo. Bom, vamos enfim. lá. ah, então, em relação a esses vasinhos, né, e a escleroterapia, que é uma grande procura lá no consultório. Bom, em relação a, vamos começar falando sobre as varizes, né? Então, uma breve introdução aí do que seriam as veias, né? Qual que é a função das veias, né? As veias são vasos sanguíneos que têm a função de trazer de volta o sangue para o coração. Ah, o objetivo dessas veias, então, é trazer todo esse sangue que foi levado pelas artérias, as veias trazem de volta esse sangue para o coração. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês que eu separei aqui. Vão me dando também um feedback se tiver meio fora de esquadro aí, mas eu acredito que esteja Tá no bom, centro, então. né? Tá. Então, basicamente, a gente tem a divisão do sistema venoso em duas partes. Tem o sistema profundo e o sistema superficial. O que seria isso? Esse sistema profundo são, como o nome bem diz, são as veias mais profundas na perna, tá? Esse sistema aqui, ele é responsável por trazer de volta para o coração cerca de 2/3 do sangue, tá? De todo o sangue que retorna, a maior parte dele, 2/3 voltam por essas veias. E o restante, mais ou menos 1/3, segue por esse sistema superficial, que é composto basicamente por duas veias. É a veia safena magna, que fica aqui na frente, e a veia safena parva, que fica aqui atrás da perna. Tá? Com relação à anatomia, é importante também comentar que é a presença dessas válvulas aqui na região das veias. Tá? Eu vou comentar mais para frente que algumas alterações nessa estrutura vão dar alguns sintomas muito característicos dos pacientes. Tá? Só para explicar, basicamente, essa é uma válvula unidirecional. O que é isso? A função dela é deixar que o sangue suba no sentido natural, né? Então, da região do pé para a cabeça, né? Voltando, então, o sangue desde lá da ponta do dedão, de volta para o coração. Então, essa é a função dessa válvula. Ela deixa o sangue passar. Então, por meio da gravidade, a tendência do sangue é ter um certo refluxo, ou seja, é ele voltar um pouquinho para baixo. O que acontece com essas válvulas, elas se fecham e evita, né, que tenha esse refluxo, esse retorno do sangue de volta, né, para baixo. Então, fazendo com que o sangue funcione somente em um sentido. Tá? Então, esse é o funcionamento normal dessa estrutura, dessa válvula. Tá? Com relação especificamente sobre as varizes, né, a definição, né, o que seriam as varizes? As varizes são veias grossas e tortuosas, né, que estão presentes nas pernas, principalmente,
e são veias que têm um calibre maior do que 3 milímetros, tá? Essas veias, elas são, na sua grande maioria, são de origem hereditária, né? A gente chama de as causas primárias, né, de varizes. Ou seja, a grande maioria dos pacientes, eles trazem uma história de que alguém na família tem também. Então, familiares de primeiro grau, mães, pais, irmãos, né, que também têm varizes, né? Então, isso mostra para a gente que existe uma herança hereditária, né? Uma herança genética. E algumas outras causas também podem causar as varizes, que são as causas secundárias, que eu vou comentar ali mais para frente, que são as alterações desse sistema venoso profundo, como eu mostrei. Essa é uma patologia, é uma situação, as varizes, né, é uma doença que acomete basicamente, principalmente, o sexo feminino, tá? Então é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, tá? Com relação essa é uma condição, como eu disse, né, que na maioria das vezes é hereditário, mas existem alguns fatores que agravam essa situação. Quais são eles? A obesidade, a gestação, pacientes que ficam muito tempo, muitos períodos do seu trabalho na posição de pé ou na posição sentada, tá? E os pacientes que tiveram aí alguma alteração dessa circulação profunda da perna, como a trombose venosa profunda, né? Que é uma formação de um coágulo nas veias lá de dentro da perna, tá? Conrado, fala um pouco por que esses fatores aí podem piorar as varizes. Legal. Como que funciona mais ou menos a explicação, né, dessas alterações? Essas coisas que agravam o quadro de varizes que eu comentei, por exemplo, a obesidade, né, o que acontece? As veias, elas vêm trazendo o sangue desde lá da ponta do dedão, passam pela batata da perna, passam na coxa e elas entram pela região da virilha para voltar para o coração. O que acontece é que pacientes que têm aí um abdômen mais avantajado, vamos dizer assim, essa barriga, né, a circunferência abdominal, né, a barriga mais volumosa, ela pressiona essa região da virilha, o que dificulta a passagem do sangue. Então, eu explico até para os pacientes de uma forma bem popular para que eles entendam, como se fosse uma mangueira de jardim, que você está apertando o dedo na ponta e a água não está saindo para fora. Então, a mangueira começa a estufar para trás. É mais ou menos o mesmo mecanismo. As veias estão subindo, trazendo de volta o sangue para o coração, aí chega na hora da passagem pela virilha, essa barriga fica pressionando durante todo o dia essa região, o que dificulta ainda mais a passagem do sangue. Então, esse paciente que já tem uma veia que é mais lentificada, né, para trazer de volta o sangue, né, encontra nessa região da virilha e no abdômen também, pelo excesso de peso, né, no abdômen, encontra mais uma resistência para subir até o coração e vencer essa resistência, né? Por isso que piora. A gestação, o que acontece é, além, claro, do mesmo efeito, né, do excesso, né, de circunferência abdominal, aí sim por conta da gestação, né, especificamente, as alterações hormonais também das mulheres nesse período também facilitam a formação e a piora desse quadro clínico que ela já tinha, né, já tinha uma predisposição. Em relação ao paciente que está há muito tempo de pé, dá para se explicar, como eu disse, por conta dessa força da gravidade, né, que dificulta essa subida do sangue de volta para o coração. Então, esse paciente que já tem essa dificuldade para levar o sangue, a gravidade vai ainda piorar essa situação e dificultar. Então, o paciente que fica muito tempo de pé no trabalho, esse retorno do sangue de volta para o coração fica mais dificultado. E o porquê do paciente que fica muito tempo sentado, tá? Então, essa posição sentada, né, com o joelho dobrado, é como se fosse, eu comparo também para os pacientes, como se fosse uma estrada, né? Qual que é a facilidade de você percorrer uma estrada em linha reta em relação a uma estrada que faz uma curva muito aguda de 90 graus, né? Então é mais ou menos o mesmo sistema, né? Essa dificuldade do retorno do sangue para o coração, aí por conta dessa dobra, né, da perna, que também vai dificultar.
Os pacientes que têm aí o quadro, como eu comentei, da trombose venosa profunda, ou seja, aquela circulação, como eu mostrei no início, que é mais profunda da perna, alguns casos, alguns pacientes, eles desenvolvem essa trombose venosa profunda, né? O que que é isso? É uma formação de um coágulo, né? Um trombo, uma rolha, né? Que vai entupir essa passagem do sangue. O que acontece é que forma-se uma fibrose nessa região dessa válvula. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, só para que vocês consigam entender mais ou menos o mecanismo. Essa daqui, então, é aquela válvula que eu comentei com vocês no início, que é aquelas válvulas unidirecionais, né? Que o objetivo é deixar que o sangue vá de baixo para cima. E nesse mecanismo que ele tenta voltar por gravidade, essas válvulas se fecham, né? Protegendo essa veia de voltar o sangue, né? O que acontece no caso da veia varicosa e da trombose? O que acontece é um afastamento dessas válvulas, né? Então, as veias vão ficando mais estufadas, né? Mais largas, maiores, calibre maior, e isso vai gerando um afastamento dessas válvulas, tá? O que acontece? O sangue sobe no seu movimento normal, e aí a gravidade, né, vai forçar ele para baixo, só que quando ele vai voltar, as válvulas não fecham por completo, tendo então um certo refluxo de sangue para baixo na perna, né? O que acontece é que esse é um sistema fechado, vai começar a ter uma pressurização cada vez maior dessa região, né? O que acontece especificamente na trombose venosa profunda, né, é que esse coágulo de sangue que entupiu, ele vai também lesionar essas válvulas aqui dessa região. Ou seja, essas válvulas vão ficar com o seu funcionamento também comprometido, né? Então, essas válvulas que fechavam normalmente também vão ficar com dificuldade para fechar efetivamente e impedir esse retorno do fluxo venoso, né? Então, basicamente, é essa a explicação para esse quadro clínico, né? Com relação aos sinais e sintomas dos pacientes, o que os pacientes que têm essas dores, né, que têm as varizes, eles vão sentir, né? Na maioria das vezes, os pacientes vêm com um quadro de dor, um quadro de inchaço, né, um edema, um aumento de tamanho, né, um inchaço das pernas, principalmente na parte mais distal, né, a parte mais próxima de tornozelo e do pé. A sensação das pernas pesadas, né, ao final do dia, ao final do seu dia de trabalho. A presença, efetivamente, das veias engurgitadas, né, as veias varicosas de grande calibre, aquelas veias bem tortuosas que ficam debaixo da pele. A pele pode também ficar escurecida e mais endurecida nessa região mais lá próxima do tornozelo. E também os pacientes podem apresentar Conrado, o que... Tá me escutando? Tô ouvindo, agora voltou. O que explica a aparição assim? Eu sei que às vezes tem várias explicações, ou às vezes os sintomas não aparecem sozinhos, né? Mas o que traz esses sintomas? O que acontece lá que pode trazer esses sintomas para a pessoa? Legal. Qual que é a explicação, né, desses sintomas que o paciente apresenta? Lembra que eu falei, né, sobre o funcionamento dessas válvulas e qual que é a função das veias, né, de trazer de volta o sangue para o coração. O que acontece é que essas veias, elas começam a acumular cada vez mais sangue, né, dentro delas, ficando com um calibre cada vez maior. Então, umas veias que eram para ser pequenas, elas começam a estufar, a dilatar, dando essa sensação de peso, cansaço, inchaço, né? Tudo isso piorando e se agravando até o final do dia, né? Até o final do dia de trabalho. O que acontece com essa sensação de... o que o paciente relata também que acontece com o escurecimento, né? E endurecimento dessa região próxima do tornozelo. O mecanismo, basicamente, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples possível, porque é muito mais complexo do que eu vou tentar explicar para vocês. Mas essa veia que está bem pressurizada, né, então que está com o calibre bem aumentado,
ela está com um sistema de pressão muito alto dentro dela, né? Então tem uma grande pressão dentro dessa veia estufada varicosa, né? O que acontece é que tem um certo extravasamento de líquidos de dentro do sangue para fora do vaso. Essas substâncias, elas vão se acumulando e vão se depositando na região de baixo da pele. Então tem algumas substâncias que vão se acumulando ali nessa região, que vão dar de pouquinho em pouquinho esse acúmulo, né? Que vão dar essa cor mais acastanhada, mais escurecida, e essa pele vai ficando cada vez mais endurecida e dando essa sensação de coceira, de prurido, né, dessa região. Tá? As varizes, né, elas têm algumas possibilidades de algumas complicações. Quais são elas? O paciente que tem varizes, ele pode desenvolver o que a gente chama de tromboflebites. O que é isso? São formações de pequenos coágulos de sangue, de pequenos trombos, nessa região das veias, principalmente das veias mais superficiais. Então a gente vê um cordão varicoso, então vê o trajeto dessa veia bem tortuosa, ele fica bem palpável, bem vermelho, bem endurecido e muito dolorido, né? Então isso é o chamado flebite, né? A inflamação dessa veia superficial, né? Os pacientes podem apresentar também, num estágio mais avançado dessa doença venosa, a formação da famosa úlcera, né? São aquelas úlceras de difícil cicatrização. E também pode acontecer do paciente ter um sangramento espontâneo ou geralmente pós algum trauma, pós algum ferimento. O que acontece é algum pequeno trauminha, então o paciente tem aquelas veias, né, tortuosas e ele bate, né, a perna em algum local, na quina da cama, algum local, e aí faz um pequeno buraquinho que esguicha sangue, né? Então isso é uma coisa que às vezes assusta bastante os pacientes, né? Ô Conrado, nessas situações aí que às vezes a coisa pode se agravar, ou mesmo nessas questões quando acontece de ter algum sangramento, qual é a conduta do paciente? O que o paciente tem que fazer para poder resolver o problema? Nessa situação específica do sangramento, né, é uma coisa que deixa bastante ansioso o paciente, né? É um motivo de bastante ansiedade assim em casa. Por quê? Esse sangramento é um pequeno furinho que pode acontecer nessa veia que está com a parede bem fina, bem delicada. Geralmente a pele está mais friável, está mais fina, né? Então pequenos traumas vão causar um furinho nessa região de um vaso que está bem dilatado de tamanho e está com bastante pressão dentro. O que acontece é que o sangue esguicha mesmo, né? Então o que o paciente deve fazer? Manter a calma e colocar o dedo em cima de onde está sangrando, esguichando, e colocar a perna para cima, tá? Então, esse é o movimento que já cessa, ele acaba com esse sangramento, ele controla o sangramento, tá? É bem simples, tá? No momento vai gerar uma certa ansiedade, um medo, o paciente vai ficar assustado. Mas lembra que essa é a melhor orientação. Colocar o dedo onde está o buraquinho que está esguichando e colocar as pernas para cima, tá? Isso vai fazer o quê? Vai efetivamente, né, tampar o buraco que está saindo o sangue, né? E vai, com as pernas elevadas, vai ajudar a murchar um pouco dessa veia, diminuindo a pressão e facilitando com que algum coágulo de sangue vai lá e tampe esse buraquinho, né? E deixe de esguichar o sangue. O que acontece muito é que o paciente fica bastante assustado e aí tenta colocar pano, colocar alguma coisa, ficar debaixo do chuveiro, isso não adianta. Então, às vezes, ele chega até ir no pronto-socorro por conta disso, mas, assim, não resolve. Então, uma medida simples e tranquila que você resolveria em casa, né? Eu coloquei aqui uma imagem para vocês entenderem mais ou menos o que ficou dessas alterações, essas características que são observadas nessa perna, né? Esse é um paciente que está num quadro avançado, né, de uma doença venosa, né, das varizes, em que a gente consegue ver essas características que eu comentei. Então, as varizes, efetivamente, né, que são essas veias bem grossas e tortuosas, né, dispersas por toda a perna, elas são todas interligadas, né, uma com as outras, né? Aqui dá para a gente visualizar bem essa região aqui, então, mais do distal da perna, né, que é
próximo do tornozelo, é onde tem essa deposição dessas substâncias, né, que vão causar esse escurecimento da pele nessa região e o endurecimento, né. Esse é um sinal semiológico bem interessante também que a gente aprende na faculdade, que a gente consegue observar aqui, é o chamado sinal da garrafa invertida. Imagine uma garrafa de cerveja, né, com o gargalo e a parte, né, do fundo, em que nessa posição a comparação é que ela esteja invertida, ou seja, o gargalo está para baixo e a parte do mais abaulada, né, da perna significaria, né, o fundo da garrafa, né? Isso aqui explicado pelo quê? Por essa região da perna ser mais endurecida, né, que não vai se dilatar, ela não vai estufar, não vai inchar mais tanto quanto inchava antes, né? Ficando mais o inchaço dessas regiões mais de cima, né? Então esse é um quadro clínico bastante visualizado da gente nos consultórios, e que é possível, né, de se evitar que chegue nessa situação, né? Como que a gente consegue fazer o tratamento desses pacientes, né? É sempre bom lembrar que o tratamento ele é multifatorial, né? Então não é apenas uma coisa que vai resolver as alterações, né? Todos os problemas dessa circulação, né? Começando pela mudança de hábito de vida, né, que a gente chama. A prática de atividade física, né, manter hábitos saudáveis de alimentação, emagrecimento. É muito frequente os pacientes que chegam para a gente no consultório, a grande maioria deles, infelizmente, estão acima do peso, né? Então, pacientes com sobrepeso ou já obesidade, né? É muito importante, não só para a circulação das pernas, né? Não só para a função das veias, mas também para diminuir a chance dos eventos cardiovasculares, né? Então, a gente sabe que o excesso de peso é um dos fatores de risco para infarto do coração, para derrame da cabeça, né? Então, é muito importante ter um controle desses fatores de risco, diminuindo a chance de ter um evento desfavorável, né? Uma coisa importante também, interessante de falar para os pacientes, é que toda vez que tiver a possibilidade de fazer elevação das pernas, né, de elevar os pés e as pernas durante o dia, é sempre interessante, porque com a elevação das pernas, a gente tem uma facilitação desse fluxo venoso de volta para o coração, né? Então, aquelas veias que estão bem estufadas, com uma certa dificuldade de voltar o sangue de volta para o coração, com a elevação das pernas, a gente consegue ter uma facilitação desse fluxo de sangue de volta para o coração, né? Nós médicos, a gente consegue fazer mão de algumas medicações também, que são os chamados flebotônicos, né? Que são medicações famosas, né? O Vênula, o Capilarema, o Diosmin, são as medicações que vão atuar de forma geral, comentando assim brevemente, são as medicações que vão atuar na permeabilidade do vaso, ou seja, vai diminuir aquele extravasamento de líquido de dentro do vaso para fora, né, que vai ficar se depositando, né, na pele, dando aquela cor escurecida e endurecida da pele. Essas medicações elas atuam diminuindo o inchaço, melhorando as inflamações, né? Então aumenta também o tônus venoso. O que é isso? Então deixam as veias mais firmes, mais fortes, vamos dizer assim, para facilitar esse retorno do sangue de volta para o coração, tá? E outra coisa que a gente usa bastante com os pacientes, muito indicado, que são as meias elásticas, né? Às vezes não é muito bem adaptado, né, aos pacientes, mas eu sempre tento explicar bem como que é o funcionamento, né, dessas meias, para que fique clara a sua real importância, né, no combate a essa patologia que são as varizes, né. E, Conrado, como é que as meias agem aí? Como é que elas conseguem... Porque um procedimento simples aí, né, não é caro e às vezes é um pouco incômodo, mas ela acho que tem uma eficiência boa, né? Então, como é que elas agem para poder conseguir melhorar esse problema das varizes?
O que acontece é que as veias, né, elas têm aquelas válvulas. Eu vou mostrar novamente uma imagem aqui para facilitar um pouco o raciocínio para que o pessoal entenda. Então, relembrando aquela anatomia que eu tinha comentado, né, o paciente que tem varizes, né, as veias varicosas, elas vão aumentar então de calibre, que vai distanciar então as paredes, né, dos vasos. Isso vai fazer o distanciamento também das válvulas, né? Isso vai então facilitar esse refluxo de sangue, esse acúmulo de sangue aqui nessa região, né? O que vai fazer, qual que é o papel da meia, né? A meia ela vai fazer uma compressão, né? Então ela vai apertar a sua perna de fora para dentro. Isso vai apertar consequentemente as veias lá de dentro da perna, o que vai facilitar esse bombeamento do sangue de volta para o coração, né? Ela aproxima as válvulas, né? Ela aumenta a pressão nessa região, o que ajuda nesse bombeamento do sangue de volta para o coração, né? Então, basicamente, a meia ela tem essa função de fazer essa compressão, né, da perna de fora para dentro, o que comprime as veias lá de dentro da perna e ajuda no bombeamento do sangue, né? Existem vários tipos, vários modelos, várias marcas, né? Cada uma tem uma indicação. Então, as mais utilizadas são aquelas meias chamadas de 3/4, né? São aquelas meias que ficam abaixo do joelho, né? Geralmente são as veias mais prescritas, né, pelo médico, são as meias mais utilizadas. Uma das causas é que, na maioria das vezes, é uma meia de fácil colocação, né? Então, a meia, ela tem, como o nome diz, um elástico muito forte, porque o objetivo dela é fazer isso que eu comentei, apertar bastante a perna. Então, isso que dá uma certa dificuldade na hora de colocar, né? Então, tem algumas dicas que a gente dá para tentar facilitar esse procedimento, né? O intuito sempre é colocar o quanto antes, né? Tinha uma história que o pessoal comentava, volta e meia vem alguém no consultório comentando isso, doutor, me falaram uma vez que eu tenho que já acordar e colocar, não posso esperar nem um minuto, não posso nem pisar o pé no chão, mas eu não consigo, porque eu coloco a meia, aí eu não consigo tomar banho, aí atrasa a vida. Não tem nada disso, tá? A orientação é que coloque o quanto antes. Então, assim, esse meio tempo entre você acordar e tomar seu banho, tomar um café da manhã e calçar as suas meias, não vai trazer nenhum malefício de ficar esse pequeno período sem utilizar a meia, tá? Outro detalhe importante é que tem algumas meias que têm a ponteira aberta, ou seja, a ponta dos dedos fica aparecendo, né? Eles vêm com um calçador junto, que é como se fosse uma outra meinha por dentro, né? Isso facilita o deslizamento dessa meia, né, pela sua perna, tá? Então, são algumas dicas que facilitam. Outro detalhe importante, principalmente dessa meia que a gente mais prescreve, que é a 3/4, é que ela deve ficar 2 dedos para baixo da dobra do joelho, tá? Então, a dobra do joelho, você tem que deixar essa meia 2 dedos para baixo. Se a meia ficar para cima, vai pegar atrás dessa dobra do joelho, não consegue usar. Dói, incomoda, não facilita o fluxo do sangue, tá? Então, esse é um detalhe importante. Que aí os pacientes voltam no consultório e falam, pô, doutor, eu já tentei usar, não deu certo, já tentei em outros períodos, não consigo, não me adapto. Aí você vai perguntar com mais calma para ele como que ele estava usando, como que ele colocava, qual a posição que ela ficava, e aí você começa a descobrir que ele estava fazendo o uso da meia ou de tamanho errado ou de forma errada, né? Uma coisa também é muito comum, que é sempre bom lembrar, a meia é exclusiva, né? Então a gente tem um catálogo que a gente coloca as medidas, né, da circunferência da perna, tá? Então a meia ela é específica para cada perna. Então, assim, um paciente que tem uma circunferência muito grande da batata da perna, por exemplo, não vai usar a mesma meia de alguém que é bem magrinho, que tem a circunferência da batata da perna pequena, né? Então tem essa individualização, tá? Então é sempre bom lembrar. Com relação ao tratamento, existem basicamente 2 tipos de tratamento, né, para tratamento cirúrgico, né, para varizes. Um deles é a cirurgia convencional e a outra são as cirurgias por termoablação. O que seria isso?
Cirurgia convencional é aquela que faz um cortinho e tira com uma agulhinha essas varizes, essas veias tortuosas e grossas, né? Sob anestesia e tudo mais, né? E os procedimentos de termoablação são feitos por catéter. É um catéter que entra dentro da veia e vai jogar uma energia que vai esquentar essas veias por dentro, e aí isso vai fechar essa veia, deixando de passar o sangue dentro, tá? É bem complexo, acho que não é muito o foco do bate-papo aqui hoje. Com relação a varizes, acho que ficou alguma dúvida? Tem alguma questão aí, Rodrigo? Passar. Deixa eu te perguntar algumas coisas que perguntaram. O César Eliseu, em um determinado momento, perguntou quais são os procedimentos a tomar em relação à trombose venosa profunda. O paciente que tem a trombose venosa profunda é um quadro agudo, né? Essa trombose é muito importante fazer o tratamento, fazer o diagnóstico, ou seja, descobrir ela e fazer o tratamento o quanto antes. Por quê? Qual que é o risco? Existe um risco muito grande, né, desse trombo que está ali embaixo, nessas veias mais profundas, né, da região da perna, da região do joelho ou até da região da virilha. Existe o risco desse coágulo de sangue, dessa rolha de sangue, se desprender dali e esse coágulo de sangue subir para o pulmão, dando o chamado tromboembolismo pulmonar, que é uma doença, é um quadro muito grave, né? Que tem uma alta chance de mortalidade, né? Então, é sempre importante lembrar que o paciente que tem um quadro agudo de trombose venosa profunda, ele vai ter um aumento do tamanho da perna de forma muito rápida, geralmente é de um dos dois lados, não é geralmente dos dois lados, então geralmente é um lado ou outro, então tem uma assimetria, uma perna vai estar com um diâmetro normal e a outra vai estar bem mais aumentada, né? A perna fica vermelha, fica endurecida, né? Então tem alguns fatores que levam a gente a pensar nisso. Qual que é o exame que tem que ser feito para ver se tem ou não tem essa alteração das veias, esse entupimento? É um exame que chama ultrassom Doppler, tá? É um exame tranquilo de ser realizado, não vai contraste, é um exame indolor, tá? O que é realizado é um aparelho que a gente passa com um gelzinho, né, em cima da pele e a gente percorre todo o trajeto das veias da perna para identificar a presença desse trombo, desse coágulo e também o fluxo de sangue, né? Então, identificado esse trombo, né, sendo um quadro agudo, né, de trombose venosa profunda, né, de forma aguda, aí é sempre importante fazer um acompanhamento, né, com o médico e, na maioria das vezes, o que acontece é a necessidade de fazer a anticoagulação. O que é isso? São feitas medicações para dissolver esse trombo, tá? O objetivo é que esse trombo seja desfeito, né? Ele vai se desfazendo com esses anticoagulantes para que o fluxo de sangue retorne novamente à sua normalidade, né? Mas sempre lembrando que esses pacientes vão ter que acompanhar com o cirurgião vascular durante um tempo, porque eles podem evoluir com uma chamada síndrome pós-trombótica. O que é isso? São aquelas alterações daquelas válvulas que eu mostrei para vocês, que vai acontecer dessas válvulas serem destruídas, então facilitando com que essas válvulas fiquem abertas, né? Então esse paciente que nunca teve varizes, não tem história na família, ele pode começar a ter varizes e sintomas de varizes depois que ele teve uma trombose, né, da perna, né? Então é sempre importante acompanhar, fazer esse segmento com o cirurgião vascular, né? A Aninha perguntou aí, quem tem varizes tem uma tendência maior a ter trombose? Os estudos mostram que tem uma certa relação, mas na maioria das vezes a trombose venosa profunda é uma condição que está muito associada com imobilidade. Então, pacientes que fazem principalmente cirurgias ortopédicas, né, cirurgias de joelho, cirurgias de perna, né, que vão ficar com a perna parada, a perna imobilizada, engessada, né? Isso aumenta muito a chance de ter trombose, né? Por quê? Tem que lembrar que assim, o fluxo de sangue ele tem que ser sempre contínuo, né? De forma que quando o sangue ele está passando com uma velocidade muito lenta, ele tem uma tendência a grudar uma célula de plaqueta na outra, uma célula de coagulação, né, que chama plaquetas, grudar uma na outra e começar a formar um trombo, né?
Então, essa é uma das condições que são muito relacionadas com a trombose venosa profunda, né? Aqueles pacientes que vão fazer longas viagens, né? Até chamada de síndrome do viajante, né? Então, pacientes que vão fazer viagem muito longa de avião ou de ônibus, né? Que ficam longos períodos parados na mesma posição, né? Então, isso gera o quê? A perna fica parada, você não está se movimentando, né? Você não está andando, então a tendência é que a circulação fique mais lenta nessa região das veias, né? E isso facilita essa formação de trombo, né? Então, sempre uma orientação que a gente dá para o paciente que vai viajar a longos períodos, e claro, sempre fazer uma avaliação com um médico, ou um vascular, ou com qualquer outro colega, para identificar se existe um fator de risco muito alto que até vale a pena a colocação, né, a introdução de um remédio para afinar um pouco mais o sangue, né? Mas isso vai ser sempre indicado caso a caso, tá? Mas de forma geral, a dica é sempre essa: procure caminhar de tempos em tempos, tá? Então, sei lá, cada 40 minutos, uma hora, se possível, sempre levantar, ir no banheiro, né? Levantar, fazer uma pequena caminhada, porque essa movimentação do pé, né, da caminhada, ela faz com que a musculatura da panturrilha também se contraia, né? E isso que ajuda no bombeamento do sangue. Então, ajuda o sangue a circular, diminui a chance do sangue ficar parado e coagular, né? Algumas observações que eu dou também, às vezes o paciente fala: pô, doutor, mas fui viajar e o voo foi péssimo e não consegui levantar em nenhum momento, só tinha turbulência, não dava para levantar em momento nenhum. Aí, claro, você não vai levantar porque é a orientação da equipe da aeromoça que não levante. Então, o que você pode fazer? Parado na sua poltrona, você pode ficar fazendo os movimentos de flexão e extensão dos pés, tá? Então, esse é um movimento, né, de levantar e abaixar os pés, né, que vai fazer de forma indireta a movimentação também da panturrilha, que vai também ajudar na circulação desse sangue, tá? Então, são alguns pequenos detalhes que ajudam, diminuem a chance de desenvolver trombose, né? Legal. Vamos lá, vamos para a secagem, então. Legal. Bom, um outro tema, então, que foi sugerido para a gente falar, vou falar bem brevemente aqui sobre a escleroterapia, né, que é o procedimento de secagem de vasinhos, né? O que significa isso, né? O que é a escleroterapia, né? Consiste na injeção de substâncias esclerosantes dentro desses vasos. O que é isso? A gente injeta uma substância que vai produzir uma fibrose, que vai produzir uma lesão, uma agressão dentro dessa camada mais interna da veia, daquele pequeno vasinho. E isso que vai fazer com que esse vasinho se feche, tá? A gente faz essas aplicações com uma microagulha, né? Que o objetivo é alcançar aquelas veinhas bem pequenas. Eu coloquei aqui para vocês também darem uma olhada e facilitar um pouco o raciocínio, uma ilustração aqui que mostra para a gente basicamente quais são os tipos de veias, né, que a gente tem nesses casos. Nesse primeiro caso aqui, são as chamadas telangiectasias, né? O que são? São pequenos vasinhos que são localizados nas camadas mais superficiais da pele, que são todos interligados uns com os outros. São vasinhos muito pequenos que formam essa rede, né, de vasos comunicantes, né? Esses vasinhos são bem pequenos, em torno de 1 milímetro, né? Esses daqui são chamadas veias reticulares, né? São veias bem parecidas com essas daqui, só que elas têm um calibre um pouquinho maior, então são de 1 a 3 milímetros de diâmetro, e ficam numa camada mais abaixo da pele, tá? Geralmente essas daqui, essas reticulares, que vão irrigar, que estão relacionadas com elas que vão suprir em sangue essas telangiectasias, tá? E essas daqui já são as famosas varizes, né? São as veias aí maiores do que 3 milímetros, bem tortuosas, que ficam nas camadas mais profundas da pele, né? Aqui também mais uma imagem, só para a gente exemplificar. Eu não sei se está dando para ver com detalhes. Essa é uma ilustração de uma perna de uma paciente que tem os dois casos, né? Então aqui são os vasinhos, né? As chamadas telangiectasias, são os vasinhos menores. E aqui, não sei se dá para ver, por transparência, uns vasinhos maiores, mais profundos, está mais apagadinho, né? Essas são as veias reticulares, né? Um calibre um pouquinho maior do que essas, então mais apagadinhas, porque elas estão um pouquinho mais profundas na perna, né?
Aqui também outro caso, né? Aqui a apresentação nessa região, mais da região poplítea, né? Que é a região atrás do joelho, tá? Bom, de forma geral, esse é um procedimento, né? Que ele é realizado basicamente com duas substâncias, né? É a glicose, né, hipertônica, ou a substância que é chamada polidocanol, né, que é a espuma, né, popularmente conhecido como espuma. Muito pessoal pergunta bastante, né, qual que é a indicação, né, de usar uma ou de usar outra, né, qual a diferença, né, entre uma e outra, né. Basicamente assim, a glicose é uma substância que já conhecida pelo organismo, né. Então, assim, é uma substância que vai fazer basicamente o mesmo efeito dentro da veia, né? Então, ela vai causar uma certa agressão, uma lesãozinha dessa parede mais interna da veia, né? E vai causar uma inflamaçãozinha que vai entupir, né? O objetivo é esse, que a gente deixe de passar o sangue por dentro desses vasinhos, né? E diminuir essa parte estética, né? Porque é basicamente estético, é um procedimento basicamente estético, né? E o polidocanol vai executar quase que a mesma função, né? A espuma, né? O polidocanol é uma substância aí sintética, né? Não é produzida pelo organismo, né? Que ela é chamada de espuma porque a gente faz durante o preparo, né? Dessa substância, a gente mistura, faz uma mistura dela com o ar, né? Então existem várias misturas, várias proporções, que é a parte mais técnica, né? Mas de forma geral, a gente faz essa mistura, então isso vira uma consistência de espuma mesmo, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é que essa substância também faça a mesma função, de causar o entupimento desses pequenos vasinhos dessa região, né, mais superficial da pele, né? Lembrando que o polidocanol, né, é uma substância que, em relação à potência, ela tem uma potência maior em relação à glicose, vamos dizer assim. Mas as indicações são bem individualizadas. Por quê? A partir do momento que a gente sabe que o polidocanol é mais forte, vamos dizer assim, é mais intenso, as complicações também são maiores. Então, são possíveis de acontecer com maior frequência do que em relação à glicose, né? Quais são as possíveis complicações? Tromboflebites, né? Então, pequenas inflamações dessa região, dessas pequenas veinhas, né? Então, fica uma veinha que a gente já fez a aplicação, ela fica bem grossa, bem dolorida, né? E bem saltada, né? Então, quando o paciente volta para a gente reavaliar nos retornos, a gente vê que aquela veia ficou bem grossa e com bastante conteúdo de sangue dentro. Então, isso mostra para a gente que tem um coágulo de sangue ali. Esse coágulo, ele fica perpetuando essa inflamação. Então, o paciente fica com dor. Então, geralmente, a gente precisa até fazer um pequeno procedimento que chama drenagem, né? Então, a gente faz um pequeno furinho com uma microagulha e tenta drenar, tirar um pouco desse sanguinho coagulado. E isso diminui e melhora bastante essa queixa de dor no local, tá? Uma coisa muito importante que tem que ser falado também para os pacientes é que esse é um procedimento que ele tem a chance de manchar, né? Por isso que eu sempre falo para os pacientes, né? Explico todas as possíveis complicações, né? De forma que as complicações não significam que ela vá acontecer com você que está querendo fazer o procedimento, mas é sempre uma obrigação do médico esclarecer todos os riscos de todo o procedimento, né? A questão das manchas, ela é mais observada, mais frequente nos pacientes que têm, a gente chama de fototipo 4 e 5. São os pacientes mais morenos, tá? Então, essa é uma condição que a gente já consegue observar e consegue também já guiar o paciente de acordo com o fototipo dele para alguma possível complicação, tá? E uma outra complicação... Não, pode continuar, depois eu acho que travou um pouquinho aí o... Agora voltou? Voltou. Bom, em relação ao polidocanol, só para terminar, a chance de ter relação alérgica, né? Então, é muito importante lembrar disso, tá? Então, em relação à glicose, ela tem essa maior chance, tá? Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui que o pessoal está perguntando. A primeira é o seguinte, a secagem dos vasinhos pode evitar uma futura presença das varizes? Eu mostrei ali a apresentação, né? Então tem uma certa diferença entre os pequenos vasinhos
e as varizes, né? Os pequenos vasinhos não costumam evoluir para aquelas veias grossas e tortuosas, né? O que acontece é que o paciente geralmente tem as duas situações. E sempre bom lembrar é que o paciente já tem uma condição genética, já tem uma predisposição a ter esses vasinhos, né? Então é muito comum também que o paciente fale, pô, doutor, mas aí eu fiz, ficou ótimo, passou um tempo, voltou tudo de novo. Pô, o que aconteceu? Não resolveu? Não tratou direito, né? Eu fiz com outro colega, pô, não tratou direito, não sei o quê. Então, na verdade, assim, eu sempre gosto de falar para os pacientes que às vezes não está dependente da qualidade do que foi feito antes, de qual material que fez. Ah, porque eu fiz com glicose, agora eu quero fazer com espuma, porque não funcionou, voltou tudo. Então, assim, é sempre bom individualizar esse tratamento. É uma condição que é genética, né? Então, as pessoas, esses pacientes já têm essa tendência de ter essa alteração. Então, é uma condição que não tem cura, ela tem controle. Então, é igual pressão alta, diabetes, são situações que não tem cura, tem controle, né? Então, é sempre importante fazer esse acompanhamento com o cirurgião vascular, sempre passar de tempos em tempos, né? Depois que tiver acabado o seu procedimento, né? O seu tratamento de secagem de vasinhos, sempre passar de tempos em tempos para ver se surgiu algum vasinho novo, né? No mesmo local onde já foi aplicado, ou se surgiu em locais novos, né? Então, é sempre importante lembrar esse tipo de situação para que o paciente não fique com uma ansiedade depois, né? Quando ele vai embora para casa, né? Ok, deixa eu fazer, tem algumas perguntas todas mais ou menos no mesmo tema. A Maria Célia, ela já havia falado um tempo atrás, eu vou fazer todas e depois você explica. Manda. Ela tinha falado que ela foi na esteticista e, segundo a Maria Célia, ela tem alguns vasinhos assim para fazer esclero, mas a esteticista falou para ela que era varizes. Aí a própria Maria Célia perguntou por que só as esteticistas só usam glicose. E uma outra pessoa perguntou se o profissional que não é médico pode fazer a esclero. Vamos lá. Tá, deixa eu responder então para a Maria Célia. Em relação que ela comentou da esteticista, só usa glicose, né? Já vou até emendar então com a segunda, que foi mais ou menos da mesma linha. Esse é um procedimento que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular reforça, né, que é de exclusividade médica, né? Então, existem algumas especialidades não médicas que revogam essa liberdade de executar esses tratamentos, tá? É sempre bom lembrar que não é só um vasinho, né? Então, eu comentei com vocês aqui de toda a anatomia, né, da região das veias da perna, de toda a interligação entre essas veias, né, e veias profundas da perna, veias comunicantes, veias perfurantes, né? Então, as veias perfurantes, por exemplo, são veias que comunicam o sistema superficial com o sistema profundo, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer procedimentos para desligar, vamos dizer assim, essa comunicação. Então, são tratamentos que exigem um conhecimento técnico muito grande, né? E não é incomum a gente ver no consultório paciente que chega falando, doutor, fiz aplicação, tudo mais, em outra clínica de estética, tudo mais, com profissional não médico, e voltou tudo, fizeram isso tipo de situação comigo. Então, a gente consegue observar bastante complicação, né, com relação a procedimento por, às vezes, erro técnico ou às vezes por uso de medicação, de formulação indevida, né? Então, assim, tem toda uma sequência lógica de pensamento, né? Seja ele desde os sintomas básicos, de paciente que tem um começo, um início de varizes, ou paciente que tem relação, inclusive, com uma história prévia de trombose, né? Então, por exemplo, às vezes, injeções de substâncias, né, como glicose ou polidocanol, nessa região das veias superficiais, essa substância pode migrar para o sistema profundo. Então, essa é uma situação grave, né? Que um procedimento estético pode gerar uma trombose venosa profunda, né? Gerar um trombo na circulação profunda da perna. Esse trombo pode subir para o pulmão, dando tromboembolismo pulmonar, né? Então, esse é um procedimento que ele é estritamente de aplicação médica, né? E, inclusive, de mais atuação do médico cirurgião vascular, né?
Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Atuar nessas situações, tratar as complicações, né? Então, identificar de forma precoce essas complicações, né? Então, é o que às vezes falta do profissional que não tenha o conceito técnico, né? Não tenha essa capacidade de, às vezes até de identificar, né? Uma situação, uma complicação até inicial, né? Ok. A Nélia está perguntando, eu vou fazer as duas perguntas dela porque eu acho que podem serem respondidas na mesma resposta. Uhum. O que ajuda a evitar as varizes e se existe algum creme bom para evitar as varizes, para isso? Tá. Bom, acho que ela deve ter chegado um pouquinho depois do que eu tinha comentado, né? Então, o importante é lembrar que prevenção de varizes, né, é sempre multifatorial. Não existe milagre, né? Então, existe uma conjunção de fatores. Então, não é só tomar medicação, não é só emagrecer, é um conjunto de coisas. Só para lembrar, então, emagrecimento, né, atividade física, uma boa dieta, né, exercício físico com dieta, emagrecimento, colocar as pernas para cima o máximo que conseguir durante o seu dia a dia, né, uso da meia elástica, né, aí, indicação ou não aí pelo colega vascular, do uso dos flebotônicos, né, os remédios para ajudar no funcionamento da veia, sejam eles de via oral, comprimido, ou seja ele tópico, né? Ela comentou, inclusive, qual seriam, né, os melhores, né, assim, para fazer de uso tópico, né, pomada ou creme. Tem uma infinidade de medicações, né, no mercado, né, de ações diversas, né, uns com uma formulação mais de alívio de sintomas, outros com algumas medicações, mas basicamente são mais ou menos todos a mesma função deles todos, né? O importante é sempre ter essa condição na cabeça. Não é só uma coisa que vai te fazer ficar bem com suas varizes e evitar que elas piorem. É sempre um conjunto de fatores: emagrecimento, exercício físico, dieta, meia elástica, né? Então, é sempre bom lembrar de tudo isso, né? E um check-up regular, né, com o seu cirurgião vascular também é interessante, porque às vezes a gente consegue pegar alguma pequena alteração no início, né, que vai evitar de você ter alguma complicação lá no final, né? Então, às vezes tem alguns pacientes que vêm com a gente com a perna parecendo um mapa, né? Tem muita varizes, muitos vasinhos. Então, assim, se tivesse vindo lá no começo, né, a gente teria tido um tratamento mais fácil de fazer, um tratamento de um bom resultado estético no final, né? Então, é sempre importante lembrar isso, né? Como todas as doenças, o ideal é que seja feito o diagnóstico precoce, né? Legal. Deixa eu fazer duas perguntas da Aninha. Ela tinha feito um tempo atrás, eu anotei aqui, ela estava falando de varizes, que uma vez indicaram Daflon para ela e se ela poderia continuar tomando. E ela também perguntou se tem algum procedimento para problemas com a safena que não seja cirúrgico. Algum tratamento eu estou imaginando. Em relação ao Daflon, é uma medicação, uma dessas que eu comentei, dos flebotônicos, né? Que tem essa função de aumentar a permeabilidade capilar, né? Diminuir a permeabilidade capilar, ou seja, diminuir esse extravasamento do líquido para fora do vaso, né? Diminui o edema, melhora o funcionamento da veia, né? Então, basicamente, eles têm alguma diferença técnica entre um e outro, que acho que não vale a pena a gente entrar no detalhe aqui, mas basicamente são todos iguais. Algumas diferenças de posologia também, então tem algumas medicações que são de uso oral uma vez ao dia, tem outras que são 2 vezes ao dia, tem outras que são 3 vezes ao dia, então vai depender aí da afinidade do paciente. Tem pacientes que não se sentem bem com alguma medicação, né, pega no estômago, né, fica com queimação, azia, mal-estar, e aí a gente troca de medicação que tem mais ou menos os mesmos efeitos, né, que tem mais ou menos a mesma função, e o paciente fica excelente. Então, a gente tem sempre esse jogo de cintura com essas medicações. Mas, de forma geral, basicamente, são todos bem aceitos, né? Essa era a questão do Daflon, e outra questão que ela levantou foi... A outra, se tivesse outro procedimento que não cirúrgico das varizes, né? Então, eu comentei basicamente tratamento cirúrgico, 2 tipos. Tem alguns outros tratamentos também, por exemplo, de injeção de espuma por catéter.
por exemplo, na safena, né? Tem alguns colegas que fazem, né? É bem comum isso na Europa, tá? Aqui no Brasil também tem bastante colega que faz. Como que funciona? É uma punção guiada por ultrassom, a gente punciona e coloca um catéter dentro da veia. Mais ou menos o mesmo catéter que a gente usa, que eu comentei, para queimar a veia por dentro, né? Seja por termoablação, né? Do laser ou por radiofrequência, né? Só que esse catéter ele vai navegando por dentro da veia, a gente vai olhando com o ultrassom, ele vai navegando por dentro da veia, a gente coloca ele em algumas posições e injeta espuma, injeta esse mesmo polidocanol, né? Em concentrações diferentes, em formulações diferentes, então tem várias diferenças técnicas, mas basicamente seria um tratamento menos agressivo, né, com relação, por exemplo, à comparação entre uma safenectomia, né, convencional, em que se faz um pequeno corte na região da virilha e outro corte na região ou do joelho ou do tornozelo, a depender da parte técnica, e aí coloca-se um aparelhinho por dentro e tira essa veia, né, inteira, né, faz a safenectomia, a retirada dessa veia inteira, né. Então, é um procedimento que aí é um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, então a recuperação é um pouquinho mais demorada, né? Então, em relação a esses tratamentos novos, por exemplo, esse do catéter com espuma, é um tratamento menos agressivo, né? Então, o retorno desse paciente às suas atividades habituais é mais rápido, né, em relação aos outros casos. Então, basicamente, tem alguns outros